O juiz não perguntou o nome completo, nem agradeceu a presença. Apenas franziu a testa ao notar o brilho metálico no peito de Antônio. Interrompeu o andamento da audiência com uma frieza que fez até o estagiário da promotoria parar de digitar. Disse que aquilo, apontando com o queixo para a medalha, era inadequado, que aquele tribunal não era palco para adornos emocionais, e ordenou que o senhor a retirasse imediatamente. Antônio não discutiu, apenas soltou o fecho com os dedos trêmulos, tirou a medalha devagar e a colocou sobre a mesa, bem diante do microfone, com a delicadeza de quem deposita algo que não se pode explicar. O barulho da corrente tocando a madeira foi leve, mas o suficiente para silenciar qualquer cochicho. Era como se ele tivesse deixado ali não uma condecoração, mas um pedaço inteiro da vida que vivera em silêncio. Ninguém disse nada, nem o advogado da parte, nem os funcionários da corte, nem o público que assistia. O juiz retomou o processo como se nada tivesse acontecido, perguntando a Antônio sobre datas, cercas, limites de propriedade. Ele respondeu com calma e exatidão, como sempre fez tudo na vida. Mas o ar naquela sala mudou. Era como se todos sentissem que algo grave tinha sido violado ali, mas ninguém soubesse bem como reagir. A maioria apenas olhava para a medalha, ali na beira da mesa, exposta como um troféu esquecido. Um símbolo que tinha atravessado selvas e tiros, para agora ser tratado como uma bijuteria incômoda. Antônio, no entanto, não demonstrava mágoa. Parecia apenas triste. Um tipo de tristeza que não grita, mas pesa nos ombros. Foi então que ele se levantou. Lá do fundo da sala, com uma postura reta demais para um homem comum, o capitão Rodrigo Meireles tirou o cap e o segurou junto ao corpo. Estava fardado, impecável, como se estivesse a caminho de uma cerimônia e tivesse parado ali por acaso. Mas não era por acaso. Ele caminhou até a frente do tribunal, com passos firmes e contidos, e pediu a palavra. O juiz hesitou, já irritado com a interrupção. Mas Meireles não esperou permissão. Disse que conhecia aquele homem ali sentado, que esteve com ele em 1974, numa missão em território estrangeiro, quando Antônio desobedeceu ordens diretas para resgatar 2 feridos em campo inimigo. Disse que viu com os próprios olhos ele voltar, carregando um no ombro e puxando o outro pela camisa, enquanto o mato pegava fogo ao redor. Não houve exagero na voz do capitão. Ele não gritou, não dramatizou, apenas falou com um respeito que arranhava o silêncio. Contou que viu Antônio receber atendimento depois do resgate, com estilhaços na perna e sangue seco até no pescoço. Disse que naquela época, ninguém ali sabia o nome dele direito. Só chamavam de Seu Bastos. Mas que todos sabiam que se a coisa apertasse, era com ele que podiam contar. Meireles olhou para o juiz e disse que remover uma medalha como aquela era mais do que desrespeito. Era ignorância. Porque aquilo não era enfeite. Era lembrança. Era luto. Era gente morta que não voltou. E só quem carregava aquilo no peito sabia o peso que tinha. O juiz mandou que ele se retirasse por desacato. Mas já era tarde demais. O que aconteceu em seguida ninguém ensaiou, mas parecia coreografado pela consciência coletiva. Um homem grisalho na terceira fileira, que usava um boné do exército manchado de sol, se levantou devagar, sem dizer uma palavra. Depois outro, mais novo, com uma tatuagem antiga no antebraço e uma cicatriz funda na sobrancelha. Poucos segundos, 5, 6, 10 homens estavam de pé. Alguns em silêncio, outros com os olhos marejados, todos com alguma marca no corpo ou no rosto que não se ganhava em escritório. Nenhum falou nada. Só ficaram em pé, firmes, como quem responde a um chamado que não precisa ser explicado. O juiz ainda tentou impor controle, ameaçou encerrar a audiência, mas a autoridade dele parecia ter evaporado. Não era mais ele quem mandava naquele recinto. A promotora ficou sem reação, e o defensor público baixou os olhos envergonhado. Um estagiário se afastou da bancada e puxou discretamente o celular para filmar. O segurança da porta, também ex-militar, levou a mão ao peito e assentiu com a cabeça para Antônio. Não era uma revolta, era algo mais profundo. Um tipo de afirmação muda de que, naquele espaço, naquele instante,
Havia algo maior que as normas frias da sala de justiça. Era a honra. E a honra, quando se levanta, não senta mais fácil. O juiz estava pálido, desconcertado, sem saber se mandava esvaziar a sala ou se apenas esperava aquilo acabar. Mas não era ele quem decidia mais. Meirelles se virou para Antônio e, com voz firme, pediu que ele recuperasse sua medalha. Disse que aquilo ali não era de enfeite, era de memória. Antônio se levantou e foi até a mesa. Pegou a medalha com as duas mãos, mas não a prendeu de volta ao peito. Apenas a segurou, como se estivesse segurando um velho companheiro de guerra. Quando Antônio se virou para voltar ao banco, percebeu que ninguém tinha se sentado. O silêncio da sala era absoluto, mas não era vazio. Era o tipo de silêncio que pesa no estômago, que fica nos ouvidos por dias. Um silêncio que diz tudo que as palavras não conseguem. Na saída da tribuna, um rapaz muito jovem que usava muletas e uma jaqueta com o brasão da infantaria se levantou com dificuldade só para apertar a mão de Antônio. Não trocaram uma palavra sequer. Bastou o olhar. Um reconhecimento de quem entende o que é carregar marcas invisíveis. Antônio não. Sorriu. Nem chorou. Só assentiu, como quem diz: "Eu sei o que você sente." E seguiu até o banco, onde voltou a sentar-se com a mesma serenidade de sempre. Mas algo nele havia mudado. Como se tivesse recuperado um pedaço de si, que o juiz tentara tirar à força. A audiência tecnicamente continuou, mas ninguém mais prestava atenção nos termos legais da disputa de terras. O juiz lia os autos com a voz embargada, as mãos trêmulas, e evitava encarar a plateia. Era como se, de repente, todos ali tivessem percebido a distância entre poder e respeito. E naquele dia, ficou claro que só um deles importava. As imagens captadas nos celulares começaram a circular nas redes antes mesmo do encerramento da sessão. Bastou um vídeo de 30 segundos, a ordem para tirar a medalha, o gesto silencioso de Antônio, a fala de Meirelles e o protesto dos veteranos. Em poucas horas, o país inteiro tinha visto. A maioria reagiu como se tivesse levado um tapa no rosto. Não pela grosseria do juiz apenas, mas pela força contida naquela obediência silenciosa, o tipo de coisa que ninguém ensina, só se aprende vivendo. Quando a sessão foi oficialmente encerrada, ninguém se mexeu de imediato. O juiz saiu apressado pela porta lateral, como se fugisse da própria consciência, enquanto os funcionários da corte fingiam normalidade, recolhendo papéis com mãos nervosas. Antônio levantou-se em silêncio, mas antes de sair, virou-se uma última vez para a mesa onde deixara sua medalha minutos antes. Agora, ela estava com ele, mas o olhar que lançou aquele lugar dizia muito. Era como se olhasse para um campo de batalha antigo, onde se perde algo que não se pode recuperar por completo. Capitão Meirelles o acompanhou até a saída, sem dizer palavra. Os dois caminhavam lado a lado, um fardado, outro vestido com humildade, mas a retidão de ambos era a mesma. Quem via de fora não sabia quem era o herói. E talvez fosse esse o ponto. Lá fora, uma pequena multidão já se formava. Jornalistas, curiosos, algumas pessoas da cidade que tinham ouvido falar do ocorrido pela internet. Antônio passou por todos como passou a vida inteira, sem fazer alarde. Recusou entrevistas, acenos, selfies. Quando um repórter tentou forçar o microfone à sua frente, Meirelles apenas colocou a mão no ombro do jovem e disse: "Ele não quer palco. Respeita." O velho veterano caminhou até o ponto de ônibus e sentou no banco de madeira sem encosto. Ali ficou, com a medalha nas mãos, como quem espera o tempo passar. Não falou com ninguém. Quando o ônibus chegou, entrou devagar, pagou a passagem com cédulas amassadas e sentou perto da janela. Um garoto que assistira ao vídeo no celular o reconheceu, mas não teve coragem de falar nada. Ficou só olhando. E Antônio, olhando de volta, acenou com um gesto leve, como quem diz que está tudo certo, mesmo quando não está. O vídeo viralizou não apenas por indignação, mas por identificação. Milhares de veteranos e familiares comentaram nas redes, não com raiva barulhenta, mas com relatos. Histórias de medalhas guardadas em gavetas,
de silêncios engolidos em cerimônias frias, de lutas internas que nunca chegaram ao tribunal, mas que doíam do mesmo jeito. O nome de Antônio Bastos apareceu em manchetes que ele nunca leria. Veterano humilhado em tribunal gera comoção nacional, dizia uma. A bravura silenciada por uma toga, dizia outra. Mas para ele, tudo isso era ruído distante. Enquanto o país discutia o episódio, ele cuidava do galinheiro, varria o quintal de terra, batida e fazia café do jeito antigo, no coador de pano. Nunca respondeu a uma mensagem, não participou de nenhuma entrevista e não quis saber de homenagens públicas. Dizia, para quem insistia, que aquilo era coisa de gente que chegou depois. O juiz Oswaldo Barreto, por outro lado, viu sua imagem ruir em poucos dias. A corregedoria abriu procedimento, os jornais cavaram outras histórias de arrogância e desrespeito, e parlamentares começaram a se posicionar publicamente contra ele. A pressão política e social cresceu como fogo em mato seco. Foi aconselhado a pedir aposentadoria antes que a crise se agravasse. Assim o fez, com uma nota protocolar e sem pedir desculpas. Saiu pelos fundos da carreira, sem homenagem, sem aplauso, com a reputação em frangalhos. Na cidade virou assunto de bar por uns dias, depois sumiu. Mas sua saída não trouxe alívio, trouxe só uma sensação de que certas feridas, mesmo quando expostas, não saram com punição. Porque a injustiça que ele cometeu não foi só contra um homem, mas contra algo que é raro de se ver e mais raro ainda de se respeitar. A coragem quieta. Na vila onde morava, Antônio virou referência involuntária. Crianças o chamavam de o Senhor da Medalha. Vizinhos comentavam com orgulho contido que eram seus conhecidos, e o carteiro passou a tratá-lo com uma deferência tímida, como quem entende que carrega correspondência até a porta de alguém que viveu o que não se pode medir em palavras. Mas Antônio não mudou. Continuava indo à feira com sua sacola de pano, escutava rádio de pilha e varava as tardes sentado na varanda, olhando para o tempo. De vez em quando, mexia na caixinha onde guardava a medalha, junto com uma foto antiga da tropa e um pequeno crucifixo de madeira. Não havia ressentimento nele nem vaidade. Havia algo mais denso, como se ele entendesse que aquele gesto no tribunal não era sobre ele. Era sobre todos os que não voltaram, e sobre os que voltaram em pedaços. Capitão Meireles foi um dos poucos que manteve contato. Passava lá a cada 2 ou 3 meses, sempre à paisana, com pão de sal e jornal embaixo do braço. Conversavam pouco. Falavam mais com o silêncio do que com palavras. Meireles dizia que aquele dia no tribunal foi o único em toda a sua vida civil em que sentiu que valeu a pena usar a farda fora do quartel. Disse isso uma vez só, tomando café amargo, olhando para o chão. Antônio apenas assentiu, como sempre fazia. Eles sabiam que tinham feito o que era certo, mas sabiam também que fazer o certo não muda o passado, não apaga o que foi sofrido calado, só impede que se repita. E talvez isso já fosse o bastante. Com o tempo, a história foi sumindo dos noticiários, como tudo que não rende escândalo novo. Mas entre os militares da reserva, a cena virou referência. Em academias, rodas de instrução e encontros de veteranos, citava-se o caso do tribunal como exemplo de dignidade sob ataque. Alguns instrutores chegaram a usar o episódio em aulas de ética militar, não como algo ensinado em manual, mas como aquilo que só se reconhece quando se vive. Meireles foi chamado para palestras, homenagens, convites formais. Recusou quase todos. Disse que aquele gesto não lhe pertencia, que apenas fez o que qualquer homem que viu a guerra de perto teria feito. A frase, dita num auditório lotado da AMAN, ficou ecoando por dias. Respeito não é brinde, é dívida. E não havia quem discordasse. Num desses encontros, anos depois, um jovem cadete perguntou se Antônio ainda vivia. Meireles respondeu que sim, mas que não recebia visitas fáceis. Que o velho tinha o costume de só abrir o portão para quem levava silêncio junto. Riram, mas entenderam. Antônio seguia vivendo do mesmo jeito. Simples, atento, sem pressa. Nunca quis reconhecimento, nem cargos, nem nome em praça.
Só queria que o deixassem em paz com suas lembranças. Às vezes, crianças da vila o viam caminhando devagar até o alto do morro atrás das casas, onde havia um cruzeiro de madeira. Diziam que ele ia rezar. Mas uma menina contou à mãe que viu ele conversando com alguém invisível. Ninguém deu bola. Mas quem já viu gente que voltou da guerra sabe. Tem conversa que a gente só tem com os que ficaram lá. Nunca mais houve outro episódio como aquele no Tribunal de São Bento da Serra. Os funcionários antigos ainda lembravam e os novos ouviam em sussurros, como quem conta algo que se passou num lugar sagrado. A cadeira onde Antônio havia sentado foi trocada anos depois, mas ninguém mais usou a mesma posição no banco. Diziam que trazia azar, mas no fundo era respeito. Respeito por um gesto que não foi de fúria, nem de confronto. Foi de uma obediência tão firme que desmontou o que deveria ser autoritário. A cidade seguiu seu curso, mas aquela manhã nunca saiu da memória de quem estava lá. E isso é raro, porque na maioria das vezes, os homens mais importantes que passam por nós não são os que falam mais alto, mas os que, com um simples gesto, nos obrigam a olhar para dentro. Antônio Bastos morreu numa tarde silenciosa, sem dor, aos 87 anos. Foi encontrado na rede da varanda com a medalha nas mãos, como se estivesse apenas descansando. A vizinha chamou a ambulância, mas já era tarde. A notícia correu rápido, e em poucas horas, ex-companheiros, oficiais da ativa e civis da região, se organizaram para o enterro. Não houve discurso. Não houve palanque. Apenas uma bandeira dobrada com cuidado e colocada sobre o caixão simples. Meireles compareceu em silêncio, junto a outros poucos que sabiam o valor de uma vida que nunca pediu reconhecimento. Quando o caixão foi baixado, houve 1 minuto de silêncio espontâneo. E depois, nada. Nem palmas, nem buzinas, nem louvores. Só o som do vento batendo nas árvores e o passo firme de quem voltava para casa com o coração mexido. Na semana seguinte, a prefeitura tentou batizar uma rua com o nome dele. Meireles foi contra. Disse que não cabia transformar silêncio em placa. Disse que Antônio Bastos não era nome de rua. Era memória de gente que não esquece. Mesmo assim, fizeram uma cerimônia, ergueram um busto simples no centro da vila e tentaram registrar a homenagem nos jornais. Mas quem conheceu Antônio de verdade não foi. Os amigos mais próximos sabiam que ele nunca gostou de enfeite nem de protocolo. A única coisa que aceitaram foi uma placa pequena, pregada no banco da parada de ônibus onde ele costumava sentar. Estava escrito só isso. Aqui esperava Antônio Bastos, herói em silêncio. Com o tempo, a história dele voltou a ser o que sempre foi. Lembrança viva em quem teve olhos para ver. Alguns esqueceram, como sempre acontece, mas outros não. Porque existem dias que racham a rotina como um raio atravessa o céu. E ninguém mais olha o céu do mesmo jeito depois disso. Aquela manhã no tribunal não entrou nos livros de história, não virou feriado, não virou filme, mas virou parte daquilo que molda a dignidade de um país, mesmo sem que a maioria perceba. A coragem de Antônio Bastos não foi de levantar a voz, mas de baixar a cabeça com firmeza e, mesmo assim, manter-se inteiro. E é por isso que, mesmo depois de sua morte, ninguém nunca mais teve coragem de dizer que uma medalha era só um adorno. Se essa história te tocou de alguma forma, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e comentar o que você sentiu assistindo. Isso ajuda muito. E ativa o sininho para não perder os próximos vídeos.